Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila, essa casa bendita de orações. Enquanto nos preparamos convenientemente para a nossa reunião, lembramos a todos os irmãos que logo após a palestra haverá o passe de harmonização e também a magnetização das águas. Deus Pai de amor e bondade, Senhor e Criador de todas as coisas, nós louvamos o Teu santo nome, pois sabemos que é a fonte inesgotável de todo amor, de toda luz, de todo conhecimento. Divino Mestre Jesus, nosso doce amigo, amigo dos desesperados, amigo dos aflitos, amigo dos doentes, amigo dos sofredores, te rogamos, Senhor, permita que a espiritualidade amiga possa se aproximar de todos os lares que nesse momento passam por sofrimento, por agonia, por angústia. E que todos, Senhor, possam ser esclarecidos, possam ser amparados, possam ser atendidos nos seus anseios. Rogamos também, Senhor, a irmã Sheila, e os trabalhadores que atuam com ela nessa casa bendita. Permita-nos nesse momento a paz. E com a oração que Jesus nos ensinou, nós queremos iniciar os trabalhos da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim, com essa prece, nós pedimos a permissão para iniciar a reunião da noite com a prece cantada à irmã Matilde. Que assim seja. Reunidos em nome do Senhor, em um só pensamento e coração, desligados para o mundo exterior, neste templo de fé e oração, procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e da harmonia, tão somente para praticar o bem. Elevemos ao Mestre uma prece, implorando amparo e proteção por aqueles que laboram nessa messe, procurando a regeneração. Procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e da harmonia, tão somente para praticar o bem. Meus irmãos, para a nossa reflexão e preparação do livro, o livro dos Evangelhos, de autoria de Emílio Silva Falcão, brasileiro, no capítulo 5,
A lição Parábola da Candeia. Jesus lhes dizia também: porventura se traz a lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar sobre o candelabro, a fim de que aqueles que entram vejam a luz? Pois nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada se faz em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E lhes dizia ainda: tomai cuidado, portanto, com o modo com que ouvis. Com a medida com que medis, será medido para vós, e ainda se vos acrescentará. Porque aquele que tem, será dado, e aquele que não tem, mesmo que tenha ou pensa ter, lhe será tirado. Meus irmãos, é com muita alegria e gratidão que nós passamos a palavra ao nosso irmão Emídio Brasileiro, que fará a exposição evangélica programada para a noite de hoje, para quem rogamos de todos vibrações de harmonia, de paz, de amor, e a Jesus que o intua e o ampare nessa missão tão importante para o nosso aprendizado. Muita paz a todos. Quero cumprimentar o senhor André, o senhor Harry, o Arthur, a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Irmã Sheila. Ultimamente estamos a fazer palestras bem voltadas às parábolas de Jesus. São muitas, ele se utilizou de parábolas para poder tratar de assuntos profundos e necessários, até porque pela parábola se pode fazer interpretações de diversos níveis de compreensão intelectual e, por que não dizer, moral também. A parábola da candeia, ela é uma extensão dos fundamentos do Sermão da Montanha. Quais são os fundamentos? Quando Jesus diz: brilhe a vossa luz. Primeiro fundamento. E o segundo fundamento. Depois temos o terceiro. O segundo fundamento. Nada há de oculto que não venha a ser revelado. E o terceiro fundamento. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida com que julgardes, vos julgarão também. Então, nós temos aí 3 fundamentos do Sermão da Montanha na parábola da candeia. Então, o Divino Mestre vem tratando desses 3 pontos fundamentais para a evolução do espírito. E verificamos que o bem e o mal são devidamente contabilizados na matemática da justiça evolutiva das leis de Deus. Por isso, ninguém pode fugir desse controle natural, desse controle divino. Na verdade, tudo aqui está sob controle. Por isso que Jesus disse que nada acontece sem que não haja autorização do Pai. Mesmo as grandes tragédias, não porque Deus queira ou as queira, mas se existe é porque há uma autorização. Porque quando ele não autoriza, nada acontece. E se existe essa autorização, é evidente que nós nem sempre temos a sabedoria para entender. O nosso Pai, ele vê 1000 lances na frente. E nós, quando usamos muito da nossa compreensão, da nossa sabedoria, chegamos talvez 10 passos na frente. Mas Deus enxerga muito além. Então, muitas vezes nós questionamos, por que Deus permite isso? Quase sempre, somente Ele sabe. Mesmo que nós tenhamos algumas noções básicas de justiça, somente Ele sabe. Ele conhece absolutamente tudo. E nós conhecemos muito pouco em relação aos fatos, em relação aos acontecimentos que podem surgir, ou não ocorrer. Jesus ensina que tudo deve ser esclarecido para que o espírito ascenda à perfeição espiritual.
todos os mistérios da ciência, todas as questões ainda não respondidas pela filosofia, todas as verdades ainda não conhecidas por meio da religião, até mesmo em relação ao nosso Pai Celeste, que se trata do maior de todos, dentre todos os mistérios, um dia todos esses mistérios serão plenamente conhecidos, todas as indagações respondidas, até mesmo o nosso Pai, nós o compreenderemos em sua totalidade. Quando Allan Kardec, se o homem tem a capacidade de entender Deus, ele diz que ainda falta atributos para que o ser humano, ou até o ser espiritual, possa conhecer profundamente a natureza do nosso Pai. Provavelmente somente os espíritos superiores e puros têm essa capacidade de conhecer a natureza íntima do nosso Pai. Muito bem. Jesus também ressalta a lei de ação e reação no campo da moral. No campo da moral. Com vistas à nossa evolução. Ele detalha o processo educativo quando diz que o retorno da lei ocorre com acréscimos. Isso quando se pratica o bem ou o mal. Quando se é indulgente para com as faltas alheias, ou quando não se tem compaixão diante das falhas morais do próximo. O mestre vai além ao nos ensinar que a lei de justiça é generosa aos justos e misericordiosos, e justa e rigorosa para com os impiedosos. Claro que o nosso Pai é misericordioso até para com os justos, para com os impiedosos. Mas é evidente que nem sempre esses impiedosos caem na bênção ou adentram nos portais do arrependimento. E daí vem a dor, o sofrimento, até que a bênção do arrependimento faça com que o espírito recalcitrante mude de rota, mude de caminho. Ele ainda adverte: toma cuidado, isto é, consideremos a gravidade dos nossos julgamentos, porque o Pai não aceita ódio entre os seus filhos. O perdão não corresponde à acomodação diante do erro ou do mal proceder de alguém. Não julgar, no sentido moral, é não se considerar infalível. É promover o bem e conhecer as causas da criminalidade, além de oferecer as condições para o sorgimento do infrator. São necessários sensibilidade e bom senso para educar os que recalcitram diante dos estímulos evolutivos da vida. Os infratores contumazes não fazem bom uso do livre-arbítrio, mas podem se reabilitar sob as ações da sabedoria, do trabalho, da disciplina e quase sempre da dor moral diante dos desenganos e da realidade que os cercam. É necessário promover o bem comum, mas não se pode esquecer que a justiça social deve proporcionar reforços para quem auxilia e recebe assistência. Isso para que o processo educativo e o tratamento de natureza psicoemocional sejam eficazes nos casos mais graves de desajustes psicoemocionais do infrator. Em nossa tese, nós falamos da lei de ação e reação do direito natural, chamada de Lardini. E a lei de ação e reação do direito natural, que é a nossa lei de causa e efeito, ela tem um modus operandi, uma maneira de agir em relação à justiça divina. Ela supervisiona, registra todas as ações do indivíduo. O grau de flexibilidade da lei de ação e reação, ou da lei de causa e efeito, diante dos delitos, está diretamente vinculado aos níveis de intenção, conhecimento, responsabilidade, ignorância, consciência moral e características psíquicas e emocionais do transgressor, além de fatores circunstanciais vinculados à sua conduta.
É necessário considerar quando o infrator é vítima de mentes que o influenciam à criminalidade e aos demais excessos praticados. A lei também observa isso. Em sua simplicidade e ignorância, o espírito em evolução não percebe todas as verdades, naturalmente ocultas ao seu entendimento. No entanto, à medida que se desenvolve na senda da intelectualidade e da evolução moral, o espírito é capaz de compreender e de aceitar as leis de Deus, as quais representam as suas vontades. Por outro lado, quem resistir aos imperativos das regras divinas, cuidando mais dos interesses materiais do que dos deveres espirituais, sentirá uma desilusão dolorosa, porque verificará que nenhum bem material é verdadeiramente seu, que seu único patrimônio é de natureza espiritual. A felicidade de uma consciência iluminada por meio do cumprimento do dever é uma grande bênção que antecipa as venturas do espírito no plano espiritual, na vida extracorpórea. Afinal, como diz o mestre, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder sua alma? De que vale ele conquistar todos os seus objetivos de natureza material e não caminhar diante do objetivo maior, que é a sua evolução, a sua iluminação? Infelizmente, muitos acreditam que é possível ocultar algumas coisas das leis de Deus ou dos bons espíritos, ou que se possa lograr êxito ao julgar impiedosamente os outros. São os que ouvem e não compreendem, veem e não percebem, o que confirma as palavras do mestre. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, se alguém tem nível intelectual e moral para compreender tais verdades, compreenda. Fato que ocorre desde o momento em que o espírito não ouve a recomendação de sua consciência. O profeta Isaías, em 750 a.C., disse: Ele, o Deus, me disse: vai e dize a esse povo: podeis ouvir de fato, mas não entendeis. Podeis ver certamente, mas não percebeis. Nesse caso, somente o tempo do processo da evolução espiritual de cada um proporcionará o devido desenvolvimento do senso intelecto-moral, o qual levará o espírito ao propósito para que fora criado. E qual é esse grande propósito? Ser uno com Deus. Como nós falamos, tanto o bem que se pratica, quanto o mal, tudo isso um dia vai ser revelado. Tudo isso um dia vai ser avaliado. Todos os gestos, né? Todos os mistérios, os gestos de generosidade, o silêncio do anonimato, do amor, como também os assassinatos, os roubos, os adultérios, as calúnias, os falsos testemunhos, as mentiras mais insignificantes, soezes, as injustiças ocultas, tudo isso um dia vai ser visto para que todos possam ver. Tudo isso deverá ser conhecido e elucidado, porque é da essência da lei de Deus. O segredo sempre está à espera da sua revelação. Repetindo, o segredo, todo segredo, sempre está à espera de sua manifestação, de sua revelação. Então nós temos que tomar muitos cuidados para nós não pensarmos que estamos aqui diante do mundo material. É evidente que a vida material, ela nos ilude, porque imaginamos assim: já que eu estou sozinho em casa, então eu estou sozinho em casa. Eu não estou sozinho. Ninguém está sozinho em lugar algum. Em nenhum lugar do universo existe um único espírito absolutamente só. Não existe isso. Esse isolamento absoluto não existe. Não existe nenhum espírito
absolutamente isolado. Não existe. Ninguém está isolado. Ninguém está só. Então, nós temos que tomar alguns cuidados, porque mesmo estando sozinhos, isolados, tem uma multidão que nos observa. Muitas pessoas nos observam. E muitas vezes observam até os nossos mais secretos pensamentos. A questão de colocar a luz, brilhar a vossa luz, colocar a luz acima do alqueire, é da própria natureza humana. Todas as vezes, da natureza da evolução espiritual, todas as vezes que o indivíduo sente que o que ele faz, ou como ele pensa, de algum modo não alcança o social, ele sofre. Porque tudo aquilo que nós fazemos, que nós pensamos, que nós sentimos, tem um grande propósito, que é o social, que é atender o nosso próximo, que é ajudar o nosso próximo. E quando nós sentimos que, de algum modo, não estamos atingindo esse objetivo, nós sofremos. As causas das depressões estão voltadas a essa sensação, por exemplo, de falta de reconhecimento. Nós temos um hábito, no ambiente religioso, de dizermos assim, não elogie fulano não, porque isso pode estragar a pessoa. Meus irmãos, Jesus elogiou o tempo inteiro. Ele elogiou Natanael. Ali se encontra alguém e nele não há falsidade alguma. Elogiou João Batista. Não há, dentre os nascidos de mulher, alguém com essa evolução. Elogiou o centurião romano quando foi lhe pedir a cura diante do seu servo. E ele disse, nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé semelhante a essa. Elogiou aquela mulher da Samaria, aquela outra que humildemente se prostrou e pediu a cura para sua filha. E ele elogiou a fé daquela mulher. Jesus não perdia a oportunidade de ressaltar os valores das pessoas que o cercavam, mesmo conhecendo suas limitações. Disse a Pedro, Simão, tu és Pedro, pedra, e dessa pedra eu construirei a minha igreja. Mostrando os valores de Pedro, os valores de João, os valores de cada apóstolo, os valores de Maria, que o ungiu com óleo. Então, muitas vezes, nós precisamos praticar a caridade de enaltecermos as virtudes que realmente as pessoas têm. Não se trata de bajulação. Bajulação é quando o indivíduo enaltece virtude que o outro não tem. Mas se trata de uma recompensa, de um reconhecimento da caridade e da gratidão. Olha, que bom, eu não estava bem, não levantei bem hoje, encontrei alguém, e a pessoa falou, olha, como foi bom você ter feito isso por mim, muito obrigado. Até o mestre questionou diante dos 10 leprosos, ele curou 10, e somente um veio agradecer, que era Galileu. Os outros 9, que eram judeus, não voltaram, e ele perguntou, mas não foram 10? Cadê os outros 9? Jesus não precisava de agradecimento para curar, mas ele demonstrou ali que a gratidão deve existir. A gratidão deve existir. A gratidão é tão importante quanto a coragem, quanto a fé. Nós somos imediatistas no solicitar, no pedir. E somos tardios no agradecer. Nós somos rápidos para pedir. E somos morosos para agradecer. Então, a luz, todos nós somos projetos do nosso Pai com os propósitos de brilhar. Brilhe a vossa luz. Então, o companheiro precisa da fraternidade, do reconhecimento, da gratidão. Foram incontáveis vezes que Jesus, ele não perdia a oportunidade de enaltecer a virtude de alguém. Não perdia a oportunidade de enaltecer publicano, samaritano, a fé.
a humildade, o sentimento de caridade, usava de parábolas para enaltecer aqueles que praticam o amor ao próximo. Por isso é que a parábola da candeia vem para tratar de um assunto muito sério, que diz respeito à nossa evolução. Nós vivemos um momento como hoje, um momento de pandemia, um momento de depressão. Pairam duas pandemias, a do coronavírus e da tristeza da alma. E da tristeza da alma. A tristeza do isolamento. A tristeza de não poder compartilhar, nem mesmo de um funeral diante de um ente querido. A tristeza da depressão. E é aí que nós precisamos trabalhar um pouco mais para levar aos nossos ambientes de trabalho, quem é professor aqui, eu vi que o Arthur é professor, né, Arthur? Nossos alunos, né? A motivação. A motivação. E nós precisamos dessa motivação. A alegria do professor, do educador, é ver seus alunos felizes, aprendendo e felizes. A alegria do vendedor é encontrar um comprador, mas não só o comprador do seu produto, mas o comprador grato, satisfeito. Não há muito segredo para se administrar uma empresa. O grande administrador ele se preocupa com três coisas. Primeiro, os funcionários. Primeira coisa, o bem-estar e a satisfação dos seus funcionários. Segunda coisa, o bem-estar dos seus clientes e a satisfação deles. E o terceiro item, a qualidade do produto. Produzir o melhor que pode para atender bem as necessidades do cliente. Eu coloquei o primeiro e segundo plano as pessoas. Porque se os funcionários estiverem bem, é evidente que o produto vai sair da melhor qualidade possível. Então, nós vivemos um momento em que há uma grande crise de valores. E aí eu vi um teólogo falar uma coisa que eu achei interessante, chamando essa geração atual de geração perversa. E realmente essa geração agora é uma geração perversa. Nós estamos testemunhando a perversidade humana em plena pandemia. A indiferença diante do sofrimento. Muitas vezes nós encontramos isso nos administradores do poder público, não se incomodando com os óbitos, não se incomodando, não fazendo campanhas, não ajudando um povo sofrido, que não sabe se vai comer amanhã. Então, nós vivemos ainda uma geração perversa. E por isso, essa e outras pandemias virão, para que essa geração perversa se curve diante da necessidade de acudir, de ajudar aqueles que sofrem. Então, não tenhamos medo de multiplicar os nossos talentos. Aí entraríamos na parábola dos talentos. Não nos incomodemos se alguém acha que você está querendo aparecer mais que o outro. Não se preocupe. Se o indivíduo trabalhar, vai ser criticado. Se não trabalhar, vai ser criticado também. Então é melhor receber crítica porque faz, porque trabalha. Pelas mesmas razões que alguém gosta de nós, alguém também não gosta de nós. O Arthur, que é professor, sabe disso. O professor Harry também. Ou seja, pela mesma razão que um aluno pode admirar um educador, um professor, o outro não vai gostar. Então, não dá para atender a todos, agradar a todos. Mas então vamos inicialmente agradar a nossa consciência. A liberdade é um patrimônio muito importante. Mas feliz é aquele que é livre para se escravizar em relação àquilo que quer, para o bem da sua evolução. Então não tenhamos medo. Não tenhamos medo de multiplicar esses talentos, de colocar esses talentos além, alcançar o máximo possível de pessoas, mesmo diante das críticas, mesmo diante dos que não concordam.
mesmo diante dos que... Por exemplo, eu falei de palestra, né? Às vezes aquele grande orador, aquele orador notável, não abre o coração. Mas aquele orador que não é mais anônimo, né? Aquele que não é muito conhecido, muitas vezes ele tem o dom de tocar a nossa alma. Por isso que quem tem vontade de falar, que fale, porque há sempre alguém no ambiente, no meio do público, que vai gostar da sua palestra, que vai gostar da sua fala. Às vezes nós somos radicais, não concordo, mas tem alguém que tem o dom de falar e nós aceitamos. E nós concordamos. Então, todos nós temos um grande objetivo, que é um socorrer o outro. Um ajudar o outro a brilhar. Se nós olharmos para o firmamento, nós vamos ver que tem mais espaço vazio, entre aspas, do que estrelas. Há milhões de estrelas, há milhões de planetas, milhões de galáxias no ambiente do mundo corpóreo, um mundo físico-corpóreo, mas tem muito mais espaço vazio. Então, não há necessidade de apagar a luz do outro para fazer brilhar a sua luz ou a luz de quem quer que seja. Há espaço para todos brilharem. Há espaço para todos. Ontem mesmo eu comentava o telefone com um amigo e disse assim, olha, você sabia que eu sou mais conhecido na China do que aqui na América, no Brasil? Milhões de pessoas conhecem o nosso trabalho na China. Eu fiquei impressionado. Eu tenho esse amigo me chama de, não é de Emílio brasileiro, de Emílio chinês. Ele, depois que ele descobriu isso, foi ele que me trouxe essa informação. Olha, professor Emílio, você sabia que seu trabalho lá na China são milhões e milhões de acessos? Eu falei, não, que notícia boa. Então, a gente trabalha aqui no anonimato, numa língua limitada, que é a língua portuguesa, não é nem tão conhecida assim. Não é um inglês. Um grito em inglês todo mundo ouve, mas o grito em português só as nações que falam português. E que bom que o Esperanto está aí, não é, professor Harry? Para fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Então, não tenhamos medo. Porque mesmo que na sua cidade, não há profeta na sua terra, né? Na sua cidade, no seu meio, você não receba gratidão, pode ter certeza que do outro lado do planeta tem gente muito grata pelo que você fez e pelo que você faz. Nada se perde quando se trabalha para o bem. Nada se perde. Mesmo o egoísta, mesmo aquele que faz com a direita para que a esquerda veja, mesmo esse acaba ajudando alguns. Ou ajudando muitos. É lógico que o mérito não é o mesmo, mas quem trabalha para o bem, mesmo com outros interesses, mas acaba ajudando. Pior é o destruidor. Aquele que rouba, mata e destrói, como disse Jesus. Então, não tenhamos medo de colocar as nossas luzes acima do velador, acima do alqueire, e é evidente que, no fundo, nós percebemos que vem tudo de Deus. Para Ele, toda a glória. As nossas luzes são dele. Nós somos apenas canais, instrumentos dessa potência infinita, transcendental. E que Ele nos abençoe sempre. Muito obrigado. Boa noite, meus irmãos, presentes nessa reunião virtual do Centro do Espírito de Sheila. Agradecemos ao nosso irmão Emílio pela palestra da noite. E vamos passar agora para o momento do passe virtual. Eu convido todos os irmãos que fiquem bem relaxados onde se encontrarem, nos seus sofás, nas suas cadeiras. Soltem o corpo. Vamos fazer 2 movimentos de respiração profunda
enchendo os pulmões e expirando todo o ar que lá contiver. Mais uma vez, vamos inspirar o oxigênio da vida. Vamos expirar o ar do pulmão. Percebamos, irmãos, que uma imensa sensação de bem-estar invade todo o nosso ser. Estamos relaxados, calmos, desejosos de receber do alto, do mais alto, as energias positivas do bem e do amor que estão em todo o universo. E podemos mentalizar Jesus, do alto do seu trono de glória, deixa fluir para toda a humanidade terrena as energias que vêm licenciadas do bem e do amor. Envolve a cada um de nós, envolve toda a humanidade terrena, encarnada e desencarnada. As energias penetram em todo o nosso ser e nos envolvem, através do nosso centro energético coronário, que se encontra no alto das nossas cabeças, e vai fluindo em direção aos demais centros de força, envolvendo órgãos, glândulas, células, em vibrações de muita paz, equilíbrio, harmonia e saúde. Lá no centro cardíaco envolve nossos corações, envolve nossos pulmões, segue em direção ao pâncreas e ao baço, envolvendo-os carinhosamente. Estômago, fígado, intestinos, são todos beneficiados com essa energia. Bexiga, rins e demais órgãos do aparelho reprodutor. E de retorno para o coronário, a energia passa pela nossa coluna vertebral, também beneficiando tantos órgãos que aí se encontraram. Penetra também toda a nossa ossatura, nas nossas artérias e nas nossas veias, desobstruindo-as para que o sangue flua normalmente. Mais uma vez, nos sentimos imensamente gratos a Jesus, a Sheila e a toda a equipe espiritual da nossa Casa de Orações, que sempre atende às nossas rogativas, para as nossas necessidades do dia a dia. Então eu convido todos os irmãos que trouxeram os seus cadernos de orações para que mentalizem cada um dos nomes que ali estão listados. E ao focalizarem o frontal de cada um desses queridos, quer seja do plano encarnado ou do desencarnado, a equipe espiritual de Sheila, acompanhando a linha magnética dos nossos pensamentos, seguem até o local onde se encontram esses irmãos, transferindo para eles todas essas energias do bem do amor que ora recebemos. Esses irmãos também sentem uma imensa sensação de bem-estar, equilíbrio e harmonia em seus campos energéticos. E agradecemos, Senhor, mais uma vez por tudo quanto recebemos.
mas rogamos, Mestre amado, que permita que os nossos benfeitores, em se aproximando de cada um de nós, que já trouxemos para os nossos locais as águas, para serem transformadas em elemento medicamentoso, a fim de que, ao bebermos dela com fé, possamos sentir renovadas nossas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. E também rogamos, Senhor, que esses mesmos irmãos possam aumentar a nossa capacidade intuitiva, a fim de que possamos receber do alto as orientações necessárias para a nossa caminhada terrena, que beneficiará não só nós, também a todos quanto estiverem ao nosso derredor. Muito obrigado, Mestre amado Jesus, por todas essas oportunidades que recebemos na nossa existência. Obrigado, irmã Sheila e toda a sua equipe espiritual, que carinhosamente nos envolve a todos os momentos. E assim, prezados irmãos, iniciamos as nossas atividades da noite, em nome do Mestre Jesus. E agora que chega o momento de encerrá-la, também queremos fazer em nome do Mestre, rogando que a vossa paz, Senhor, esteja nos nossos corações, agora e sempre. E que assim seja.